Na vastidão da história europeia, surgiram inúmeras almas que transcenderam além de suas fronteiras com tanta força vigorosa e sagacidade. O principal autor da unificação da nação alemã sob o Segundo Império Alemão era um homem do campo que desprezava a vida cosmopolita berlinense, guiado por seu grande gênio estadista e sua decidida ambição. Suas vitórias no campo diplomático, na política interna e nas contendas militares transformaram a Europa de meados do século XIX. O Estado-nação alemão não nasce das mãos de radicais revolucionários, como em muitos outros países, mas sob a liderança de um homem conservador, aristocrático e nacionalista, que, além disso, aplicou várias das reformas sociais dos socialistas para melhorar a vida do trabalhador e formar o primeiro grande precedente do estado de bem-estar europeu. Tenaz, inimigo dos partidos liberais e marxistas e adversário da Igreja Católica, que contrariava a política prussiana de unificação alemã. Seria errado rotular nosso protagonista sob categorias convencionais. O legado de Otto von Bismarck é construído sobre um profundo pragmatismo, cujo único objetivo era alcançar a glória para uma jovem Alemanha. Hoje conheceremos sua história. Otto Eduard Leopold von Bismarck nasce em 1º de abril de 1815 em uma casa abastada na municipalidade alemã de Schönhausen, na Prússia. A Rússia era um reino no coração da atual Alemanha, que existia como Estado formal desde 1701. Bismarck nasceu no seio de uma família de Junkers, termo usado para denominar as famílias aristocráticas que descendiam de uma antiga linhagem de proprietários de terras que colonizaram essa região. Há mais de 600 anos, o estilo de vida dos Junkers era modesto, eminentemente conservador, muito ligado ao trabalho rural e à fé protestante. Era uma pequena aristocracia que aspirava a desempenhar um papel mais ativo na política prussiana. A Prússia ainda estava abalada pelas guerras napoleônicas. O nascimento de Otto von Bismarck coincide, um mês depois, com a fuga de Napoleão Bonaparte de seu exílio na ilha de Elba para realizar sua última grande tentativa de retomar o trono do Império Francês. Em 1806, a Prússia havia perdido para Napoleão na Batalha de Jena. Isso havia mostrado as rachaduras do Estado absolutista prussiano e havia derrubado seu prestígio de potência entre as outras nações europeias, relegando a Prússia a ser um simples reino intermediário entre a Grande França e a Grande Rússia, e que estava à mercê de suas ambições. Pouco mais de um ano após o nascimento de Otto, seu pai se mudaria com toda a família para a Pomerânia. Pomerânia era, naquela época, um destino de residência preferido entre a nobreza prussiana. Lá, o jovem Bismarck, um menino de cabelos loiros, de constituição robusta e com um olhar perspicaz, passaria seus primeiros 7 anos de vida no meio do mundo rural, na tranquilidade daquela província. A família de Otto ocupava o degrau mais baixo da hierarquia desta singular aristocracia, Junker. Mas isso não impediu que seus pais pudessem lhe proporcionar uma excelente educação, enviando-o aos 7 anos de idade para uma prestigiosa escola em Berlim. A principal interessada na educação de Otto sempre foi sua mãe. Bismarck sempre se lembraria amargamente de sua mãe por seu tratamento rigoroso e estrito com ele. Mas Otto, dela, ele herdaria um intelecto tão perspicaz que lhe permitiria superar e escalar os preconceitos de casta que carregava como parte da baixa nobreza. Até então, Alemanha era apenas um termo geográfico e étnico, uma etiqueta para designar um conjunto de povos germânicos de origem milenar e para se referir a uma série de pequenos estados onde viviam essas populações germânicas, tais como o Reino da Baviera, o Reino de Hanover, o Ducado de Baden, entre outros. O mais poderoso desses estados germânicos era a Prússia. Essas comunidades políticas alemãs estavam subjugadas pelas potências europeias, que dividiam essas províncias entre si como se fossem suas propriedades. Nessas províncias, começava a surgir um clamoroso sentimento nacionalista dos alemães, divididos entre diferentes esferas de poder, que clamavam pela formação de um único Estado-nação que reunisse os povos germânicos que compartilhavam uma origem étnico-linguística que precedia até mesmo Roma. Assim, após o Congresso de Viena, em 15 de maio de 1820, eles se unificariam.
39 estados germânicos, mas em uma organização frágil e desconexa conhecida como a Confederação Germânica. Essas tentativas de realmente unificar a Alemanha continuaram sendo objeto de debate durante a infância e adolescência de Bismarck. Durante seus anos de educação avançada, Bismarck demonstrou grande engenhosidade e carisma, que lhe renderam a atenção e alta estima de seus professores. Sua atitude despreocupada e muitas vezes excêntrica fazia-o se destacar entre os estudantes. Em 1832, aos seus 17 anos de idade, Otto se matricula na Universidade de Göttingen, situada no meio da província de Hannover, para estudar direito. Bismarck desperdiçaria boa parte de sua juventude em uma vida de excessos e prazeres, permanecendo ausente por quase toda a sua carreira, pois se entediava facilmente com as aulas e as rígidas formalidades da vida universitária. Ele passava o tempo entre reuniões e festas, e não raramente terminava em um duelo armado com pistolas ou esgrima com alguns de seus colegas, para defender seu orgulho. Este estilo de vida extravagante, em vez de desviá-lo, colocou-o no foco da vida pública universitária. Seu nome era reconhecido por estudantes, professores e até mesmo por membros da nobreza local e autoridades acadêmicas. Da mesma forma, escapando de todo aquele turbilhão de polêmicas em que se encontraria envolvido. Bismarck termina sua carreira na Universidade de Berlim, realizando seu exame de licenciatura em Direito em 1935. Outro, tendo terminado sua educação formal, tinha apenas duas opções, como um Junker, para dedicar sua vida ao serviço de sua pátria, servir como soldado no exército ou tentar construir uma carreira como diplomata. A retidão e a obediência da disciplina militar causavam-lhe grande repulsa. Por isso, decide dedicar-se inteiramente a participar na pujante sociedade prussiana num cargo público, após servir por um curto período ao exército. Em Berlim, começaria suas funções como advogado, apesar do descontentamento que lhe causava uma vida ordenada dentro dos escritórios legais. Mas os contatos regulares com a corte real e com a alta nobreza prussiana despertam em Bismarck um genuíno interesse na política de seu país. Otto finalmente recebe uma oportunidade para ter sua primeira participação ativa na política em pouco tempo. Frente às mudanças dos tempos naquela época na Europa e aos movimentos políticos internos na Alemanha, o rei da Prússia, Frederico Guilherme IV, convocou em Berlim a sessão conjunta dos 8 conselhos provinciais que formavam o governo para tratar da criação de uma constituição. Meu desejo mais vivo é ser membro do parlamento, Bismarck havia assinado na frente de seus amigos. Dessa forma, Otto marcharia apressadamente para Berlim e participaria na sala de sessões. Em maio de 1847, em representação de um nobre saxão que havia adoecido e não poderia comparecer nas mesmas datas. Delegados de todas as províncias se reuniam naquele salão para debater o futuro da Prússia. 500 homens de todas as correntes intelectuais, mas unidos frente ao debate da unificação alemã. Assim começam as sessões que seriam o primeiro passo para o seu novo amanhã na Europa. Bismarck, o jovem Junker, rapidamente chamou a atenção dos intelectuais de notório corte liberal que estavam ali reunidos, cujo objetivo principal era conseguir a criação de um parlamento ao estilo britânico. Bismarck tinha um profundo sentimento conservador e se opunha com grande eloquência à ideia de um governo constitucional que afastasse do poder, por direito divino, o monarca prussiano. Pois, para Bismarck, não havia nenhuma forma de replicar em um povo tão distinto como o alemão a experiência realizada nos parlamentos ingleses. Otto von Bismarck argumentaria sobre a figura do monarca, que é tão antigo quanto qualquer estado europeu, é o terreno no qual lançaram raízes. Nenhum estado tem uma existência segura, a menos que tenha uma base religiosa. Se retirarmos este fundamento, não conservamos em um estado mais que um agregado acidental de direitos. Fecho aspas. Naquela corte, outro representante dos setores liberais ousou afirmar em seu discurso que na luta realizada em 1813 pelos prussianos contra Napoleão, Bonaparte se devia ao fato de que lhes foi prometida uma constituição. Bismarck não tolerou isso e respondeu ao representante com vigoroso entusiasmo sobre como o povo prussiano havia lutado por sua pátria para se libertar do jugo de um invasor estrangeiro.
sem a necessidade de receber primeiro a miserável promessa de um pedaço de papel. Aquela intervenção fez a sala explodir em um acalorado escândalo entre todos os presentes. O presidente da junta tenta impor a ordem, mas é impossível para ele. Este experimento parlamentar acabaria sendo dissolvido pelo rei. Mas seria essa primeira participação fugaz, o primeiro grão de Bismarck em seu país? Desapontado com o rumo de sua pátria, Bismarck se retira novamente da vida pública, para se dedicar ao seu trabalho como agricultor e administrador, mas sem recusar a missão que o destino lhe havia concedido. Aquela que acendeu a chama do dever em seu coração e que o direcionou por este difícil caminho. Esta retirada da vida na cidade para o campo seria um ponto de virada na vida de Bismarck, conforme relata o historiador Mariano P. Gonzalez. Abro aspas. Bismarck, um jovem altivo, cheio de energia, mas insatisfeito com seu tempo, decide se internar. Um dia de 1847 em uma fazenda da Pomerânia. Ele já conhece o mundo e a sociedade das grandes capitais. E tudo isso lhe parece inútil, falso, podre. Ele se sente capaz de transformar as coisas, mas ainda não é o momento. A natureza onde ele está agora pode ensiná-lo tanto quanto os livros. E um campo bem plantado de batatas. Um campo que em uma manhã de primavera parece todo animado com novos trevos. É muito mais bonito do que aqueles salões de Viena ou Paris por onde o jovem aristocrata prussiano passou até então. Seu tédio juvenil? A corte gasta e feminiza seus homens, pensa então Bismarck, e não deseja ser em uma época mais rude e afirmativa, que pede realidades tangíveis. Um dos muitos von Bismarck que estiveram na corte. Anseia ser e se prepara para alcançar uma vontade atuante e enérgica sobre as coisas. O primeiro homem da Prússia, naquela época, era o rei Frederico Guilherme IV, um homem inquieto, de voz aguda, de aparência nada militar, orgulhoso e desorganizado. Bismarck achava que o rei atual era hesitante e demasiado teimoso. Acreditava que se tratava de um homem que não compreendia a sua época. Entre os ideais monárquicos e os jogos liberais, o rei imaginava que seria fácil resolver todos os problemas que cruzassem seu caminho. No entanto, ele não consegue apaziguar os fervorosos movimentos revolucionários, nem concretizar importantes avanços e alianças duradouras que garantiriam a sobrevivência do Estado prussiano em caso de um colossal conflito bélico. Em fevereiro de 1848, estoura na França uma revolução que demole completamente as bases monárquicas do país. Seria assim instaurada a Segunda República Francesa? E as repercussões disso ressoariam em outras nações, como na Áustria, Hungria e Itália, onde também surgiram nesse mesmo ano movimentos populares que buscavam derrubar as monarquias e que seriam conhecidos como a Primavera dos Povos. Era o século das revoluções liberais e muitos estavam preocupados com como essas mudanças deveriam ser conduzidas em suas respectivas nações. A Prússia não seria exceção a isso. As notícias do abrupto sucesso da Revolução na Áustria não demorariam a chegar. No início de março, a Revolução Alemã estourou na Prússia. No final daquele mesmo mês, o rei Frederico Guilherme IV se torna prisioneiro dentro de seu próprio castelo. Nas mãos do populacho berlinense, foi obrigado a conceder cada uma das solicitações feitas pelos revolucionários após ter falhado miseravelmente em reprimir os levantes. Esta revolução, que reunia setores liberais, democratas, burgueses, entre outros, clamava por uma integração de todos os territórios alemães sob um sistema parlamentar democrático que garantisse a criação de uma nova constituição, a liberdade de imprensa, a legalização dos partidos políticos e onde o rei já não seria o soberano. Enquanto isso, na Pomerânia, Bismarck mal se inteira das notícias do que estava acontecendo em Berlim. Decide armar todo um contingente de camponeses que trabalhavam perto de suas fazendas agrícolas. Com alguns forcados e espingardas para marchar até Berlim, em nome do rei, defendê-lo e repelir os rebeldes liberais com uma contra-revolução improvisada. Era um movimento presente apenas nas grandes cidades, que havia sido motivado e financiado pelas classes burguesas que pregavam o ideal liberal. Von Bismarck não teve a oportunidade de combater os insurgentes, pois finalmente o rei cederia às solicitações feitas pelo movimento democrático. Promulgou uma nova constituição, preencheu seu gabinete com altos nomes políticos da ala liberal.
e convocou todos os representantes das províncias para assistir a uma segunda Assembleia Prussiana. Uma assembleia na qual se debateria o procedimento governamental e jurídico necessário para a fundação de um verdadeiro parlamento na Prússia. Isso projetava transformar a estrutura política, econômica e social mas até o final de 1848, a causa liberal estava perdendo adeptos na Prússia. Os conflitos internos se intensificam, fazendo com que grande parte da burguesia que apoiava o movimento retirasse seu apoio. Enquanto isso, Bismarck reforça sua presença política, unindo-se à chamada Camarilha, uma corte de homens eminentes próximos ao rei, que professavam os valores monárquicos e buscavam sustentar o regime conservador e o poder da coroa prussiana, uma organização onde Otto conseguiria poderosos aliados. Como parte dessas mudanças, decide-se criar um parlamento prussiano chamado Landtag, e se estabelece para 1849 a realização de eleições para designar seus representantes. Embora a ideia de um parlamento em funcionamento estivesse contra os princípios políticos de Bismarck, sob um minucioso senso pragmático, ele determinadamente se lança a participar como candidato naquelas eleições. Otto sabia que em sua região natal não conseguiria desenvolver uma carreira impecável devido à reputação que carregava desde a sua juventude como um homem rebelde. Então ele se muda para a cidade de Brandemburgo para participar como candidato. Não há tempo para indecisão. Sendo um estranho naquela província, frente aos seus rivais, ele ataca com vigor durante sua campanha, proclamando discursos em cada oportunidade que se apresentava. A cidade! Seu centro de operações se assemelhava ao de um acampamento militar. E desta forma, finalmente, Bismarck ganha seu assento com alguns votos, garantindo novamente um espaço do qual ele anunciaria com sua voz firme propostas sobre o processo de unificação alemã, sobre o devir de uma política nacional prussiana e sobre o mal que os nascentes movimentos marxistas e social-democratas representavam para sua nação. Coisas pelas quais foi atacado ferozmente pela imprensa e alguns setores populares, acusando-o de ser um selvagem reacionário sedento de sangue. Após alguns anos entre polêmicas dentro do parlamento, que o faziam se destacar mais como figura em 1851, o rei Frederico Guilherme concede a Otto von Bismarck vários cargos cruciais, como diplomata, como encarregado de negócios e como enviado da Prússia, para uma nova tentativa de Assembleia da Confederação Alemã, realizada em Frankfurt por iniciativa da Áustria. Lá, então, seria debatido o futuro próximo do que seria a unificação da Alemanha. Uma ideia que ressoava no coração de muitos, no povo germânico há décadas, mas que não havia encontrado as circunstâncias nem os líderes propícios. Otto von Bismarck conhecia muito bem as consequências que acarretava prosseguir com as propostas dirigidas pelo Império Austríaco. Compreendia que a Prússia estaria submetida sob a autoridade austríaca se seu vizinho concretizasse a unificação da Alemanha sob seu comando. Se a Prússia quisesse realizar a unificação, primeiro teria que se equiparar e superar em forças políticas, diplomáticas, militares e econômicas ao seu enorme rival do Sul. Desta forma, Otto busca desacreditar nesta Assembleia e na opinião pública o projeto de unificação dirigido pela Áustria. Não demora a gerar polêmicas na mídia com suas declarações e atitudes. A imprensa, a favor e contra, concedem-lhe um renome internacional que lhe permite continuar a aventurar-se pela Europa para estabelecer novos laços diplomáticos com as nações vizinhas e garantir assim o seu apoio ou neutralidade. No caso de um conflito bélico em que a Prússia estivesse envolvida, um dos piores medos de Bismarck é que a Prússia ficasse isolada diplomaticamente e enfrentasse o mundo. Em sua mente, ressoava a ferocidade das guerras napoleônicas que haviam reunido todas as potências europeias contra a da França. Também o sangrento capítulo da Guerra da Crimeia, onde a Prússia havia figurado como um agente frágil e neutro. Em uma voraz contenda que reuniu toda a Europa contra a Rússia, um novo desequilíbrio de poder entre impérios e o isolamento geopolítico seriam a perdição para a Prússia. Bismarck trabalha com a embaixada russa para preservar a amizade entre os dois países. E mostra ao enorme vizinho a leste que poderia contar com um aliado no coração da Europa Ocidental.
Em 1855, ele vai rapidamente para Paris se encontrar com Luiz Napoleão Bonaparte, também conhecido como Napoleão III, em um contexto em que a França era vista como o árbitro da Europa continental. Entre conversas, estabelece um agradável laço de simpatia com quem será no futuro seu grande rival militar. E Napoleão III aceita formar uma aliança franco-prussiana na qual ambos possam se beneficiar geopoliticamente em face das futuras campanhas bélicas que a coroa prussiana planejava contra a Dinamarca e a Áustria. Para essa época, a Dinamarca surgia como um país nascido das ruínas das guerras napoleônicas, após uma reorganização econômica e a adoção de uma monarquia constitucional. Recentemente, em 1851, a Confederação Germânica havia tido uma primeira guerra contra a Dinamarca, disputando o controle dos ducados de Holstein, Saxônia e Schleswig, todos ao norte da Prússia, onde existia um importante contingente de população germânica que defendia sua independência da coroa dinamarquesa. Contudo, neste primeiro conflito, os dinamarqueses vencem. Por outro lado, em outubro de 1857, o rei Frederico Guilherme IV sofre um derrame cerebral e seria substituído na coroa por seu irmão Frederico Guilherme I. Um homem muito mais moderado, que via com rejeição os planos diplomáticos e bélicos que Bismarck estava preparando nos bastidores. Com tanto empenho, o novo rei resolve conceder a Otto uma nova promoção de trabalho, muito entre aspas, nomeando-o embaixador em São Petersburgo. Era uma forma de se livrar completamente do jovem político e isolá-lo dos assuntos internos da Prússia. Enquanto isso, Bismarck terá que ser um mero espectador no avanço imperialista da França, com a derrota da Áustria em Lombardia durante a Segunda Guerra de Independência Italiana, em 1859. No entanto, o momento estelar de Otto von Bismarck estava prestes a chegar. 23 de setembro de 1862. Após várias crises parlamentares entre a coroa prussiana e o parlamento prussiano, o rei Frederico Guilherme I decide dar o cargo de primeiro-ministro a Otto von Bismarck. Bismarck era visto como o único capaz de restabelecer a ordem, com toda a oposição da alta nobreza prussiana e a máquina midiática contra ele. Ainda assim, Bismarck, em seu novo cargo, com suas grandes habilidades de estadista, orienta eficazmente o rei diante dos graves desafios internos e externos que a Prússia enfrentava. Desafiando o parlamento, Bismarck emite o grande discurso que o imortalizaria na história como o chanceler de sangue e ferro. Abro aspas. A Prússia precisa se unir e concentrar seu poder para o momento oportuno, que já deixou passar várias vezes. As fronteiras da Prússia, definidas pelo Tratado de Viena de 1814, não beneficiam um desenvolvimento estatal saudável. Os grandes problemas não serão resolvidos com discursos e decisões tomadas por maioria. Este foi o erro de 1848 e 1849. Mas sim serão resolvidos com sangue e ferro. No contexto em que von Bismarck assume seu novo cargo de ministro-presidente da Prússia. A Guerra da Crimeia e as guerras de independência italianas haviam destruído as relações diplomáticas entre as potências europeias. E Bismarck aproveita essa oportunidade para reforçar os laços entre as nações europeias e o Reino da Prússia, buscando assim garantir seu apoio. Sua neutralidade na próxima campanha expansionista para a qual o exército prussiano estava se preparando, especialmente com o Reino da Itália, que será um participante-chave na futura guerra contra a Áustria. Para 1863, a Dinamarca viola os acordos realizados junto à Prússia e Áustria e busca anexar os ducados de Schleswig e Holstein, territórios que ainda faziam parte da Confederação Alemã, mas que estavam em disputa com a coroa dinamarquesa. Isso provoca uma crise a qual Bismarck deve enfrentar por qualquer meio necessário. Para ele, a guerra era tão útil quanto uma reunião diplomática. 1º de fevereiro de 1864. Assim começa a Segunda Guerra de Schleswig, uma revanche entre os estados germânicos e o Reino da Dinamarca, para finalmente decidir quem anexaria esses territórios. O rei Frederico Guilherme. Primeiro contava com o melhor dos talentos, com Otto como seu chefe de estado, e ao mesmo tempo com excelentes diretores militares no comando supremo de seu exército.
demonstrando uma graça sem par na organização militar e um engenho inovador que abraçava os novos conceitos de guerra. O exército prussiano ocupa em apenas 4 dias os ducados de Schleswig e Holstein e consegue o controle do território. Este seria um primeiro grande passo no projeto de reunificação alemã liderado pela Prússia. Para 1865, após a vitória nesses territórios, Viena e Berlim dividiram essas terras, mas nenhum dos dois lados estaria satisfeito com sua porção. O ducado de Holstein ficava nas mãos da Áustria, mas sua posição comprometida por estar cercada pelo novo e velho território prussiano só alimentava o rancor entre ambos. Ficava cada vez mais claro que a liderança principal da unificação alemã ficaria nas mãos do Reino da Prússia ou do Reino da Áustria. E, informado sobre os movimentos militares que Bismarck estava ordenando em Holstein e das alianças que o chanceler estava tecendo com as potências vizinhas, o Império Austríaco decide declarar guerra à Prússia no dia 14 de junho de 1866. O exército austríaco era vasto e cheio de experiência, mas não possuía um armamento moderno. Por outro lado, a Prússia contava com um exército consideravelmente menor, mas com armamento e estratégias muito mais modernizados. É neste momento que começam a ganhar maior significância as manobras diplomáticas de Bismarck, o que daria a oportunidade de nivelamento de forças entre nações que tanto ansiava o Junker. A França manteria completa neutralidade no conflito. A Rússia daria seu aval. Do lado prussiano, o Reino da Itália se juntaria à guerra desde o sul para recuperar as províncias itálicas nas mãos dos austríacos. E o Reino Unido não poderia intervir por não encontrar apoio internacional. Os grandes dotes militares do povo alemão desencadeiam uma nova campanha relâmpago que seria o início da Guerra das 7 Semanas. Entre os meses de junho e julho, o exército prussiano cercaria Viena com sua artilharia e os austríacos não teriam outra opção a não ser se render. Após as negociações com a Áustria, a Prússia se apropriaria dos restantes territórios germânicos que precisava para realizar a unificação sob sua bandeira. Dessa forma, se tornaria a primeira potência germânica. Dessa forma, um dia, Napoleão III acordava e percebia que justamente nos horizontes de sua fronteira surgia um novo grande rival, que finalmente poderia arrancar do Segundo Império Francês sua hegemonia europeia. As vitórias de Bismarck contra a Áustria não teriam sido possíveis sem suas manobras diplomáticas e aproveitando este momento em que a Prússia finalmente se erguia como a líder dos estados germânicos. Bismarck realiza os preparativos midiáticos e militares para um combate iminente com a França. Em uma tentativa de Otto de posicionar um príncipe alemão como candidato para o trono vago da Espanha, a França descobre sua manobra e protesta fervorosamente através da pressão diplomática para evitar isso a todo custo. Mas já era tarde demais e Napoleão III estava apenas se dando conta do isolamento a que o Império Francês estava sendo submetido. Dessa forma, a França declara guerra em 17 de julho de 1870, deixando a Prússia como a nação agredida e dando a oportunidade a Bismarck de tecer uma narrativa que permitia a união de todos os Estados-irmãos que lutariam orgulhosamente como nação. Vindo de uma esplêndida sequência invicta de vitórias no campo de batalha frente a um exército mal preparado, Otto von Bismarck consegue uma esmagadora vitória contra os franceses após um longo cerco a Paris. A derrota na Batalha de Sedan obrigaria Napoleão III a capitular. Esta era a grande última vitória que Bismarck precisava para concretizar seu projeto de vida. Um comando interino francês, conhecido como o Governo de Defesa Nacional, é obrigado a conceder as demandas feitas por Bismarck ao moribundo Império Francês, ou seja, a indenização dos custos da guerra, a anexação do território de Alsácia-Lorena aos alemães e a negociação de um armistício em Versalhes, no qual a França será a primeira a reconhecer o nascimento de um novo Império Alemão. Assim, no dia 18 de janeiro de 1871, é proclamado o Segundo Império Alemão em Versalhes, o Segundo Reich. O rei Guilherme I seria seu imperador e Otto von Bismarck seu chanceler. Depois de vários anos de guerra, agora correspondia governar o nascente Império Alemão.
19 anos desde a criação do Império Alemão em 1871 até a renúncia de Bismarck de seu cargo como chanceler em 1890 formam um capítulo inteiro não só da história da Prússia, mas do mundo. Otto estabeleceu um império bem-sucedido, acima de toda a oposição, estabelecendo as bases para a supremacia alemã na Europa, que terá repercussões políticas e sociais até os dias de hoje. O poder da Alemanha com Bismarck não se baseou em uma simples hegemonia militar bruta sobre seus vizinhos, mas no estabelecimento de meticulosas relações diplomáticas baseadas nas realidades e necessidades de seus vizinhos, seja em benefício mútuo ou na necessidade de dissuasão para evitar conflitos. O princípio que guiava a diplomacia de Bismarck é que agora o Império Alemão era o garantidor da estabilidade e do equilíbrio entre as potências da Europa. Para Bismarck, a diplomacia era um assunto de sobrevivência. O mapa da Europa era para ele um tabuleiro de xadrez, como ele disse em seu discurso no Congresso de Berlim de 1878. A Europa é hoje um barril de pólvora, e seus líderes são como homens fumando em um arsenal. Em paralelo à sua complexa política externa, e convencido do prestígio que sustentava o jovem império no panorama geopolítico, Bismarck decide se concentrar em extirpar todos os inimigos domésticos que contrariavam a nova Alemanha que estavam fazendo, sendo a primeira de suas vítimas a Igreja Católica. Começa assim a Kulturkampf, também conhecida como a Batalha Cultural, um termo que foi cunhado para se referir à rivalidade do chanceler, apoiado pelos movimentos anticlericais, contra a Igreja Católica e o Partido Zentrum, que era o partido político dos católicos alemães, mas que se opunha à unificação germânica sob a hegemonia prussiana e era profederalista. A ruptura gradual das relações estáveis com a Igreja Católica vinha sendo preparada desde 1864. Sendo um fervoroso protestante, Bismarck ficava enfurecido com a interferência da Igreja nos estados alemães e geralmente se opunha à unificação germânica sob o comando prussiano. O conflito explode e se torna um confronto público. Bismarck toma várias medidas, como a supressão do Departamento Católico, o Ministério da Cultura. Em 1871, são declaradas penas de prisão para pregadores opostos ao Estado alemão. É instaurada uma lei de inspeção escolar que assegura o controle do Estado sobre as escolas e não o da Igreja. Em 1872, os jesuítas são expulsos da Alemanha. Assim, continuará a proclamação de leis pelos anos seguintes, que cada vez mais sufocam o alcance da Igreja Católica na sociedade alemã. Até que em 1878, Bismarck, ao perceber o crescimento acelerado dos grupos marxistas, socialistas e social-democratas na Alemanha, desiste dessa batalha cultural. Começa a mediar com o Papa Leão XIII e o chanceler começa a considerar que a ameaça vermelha internacional, como ele chamava, implicava um inimigo maior para o Império Alemão do que a antiga ameaça negra internacional. Referindo-se à Igreja Católica, para 1887, praticamente todas as leis anticatólicas haviam sido revogadas por Bismarck, e o chanceler buscou na Igreja apoio clerical para combater os crescentes movimentos socialistas. O principal partido marxista e socialista da Alemanha era o Partido Social-Democrata da Alemanha, que incorporava valores republicanos, socialistas e revolucionários, que para Bismarck eram elementos desagregadores dentro da sutileza tecida organização do Império. Para Bismarck, essas ideias eram um componente maligno de influência estrangeira dentro do coração da vida nacional. Aprendendo com sua batalha fracassada contra a Igreja Católica, onde a confrontação direta apenas aumentou a simpatia do público pela instituição eclesiástica. Bismarck, por outro lado, decide extrair do programa socialista de governo várias reformas que lhe pareciam, entre aspas, razoáveis e corretas para serem incorporadas ao sistema estatal existente. Desta forma, Bismarck leva adiante uma série de reformas sociais e do Estado que são consideradas como o grande precedente do estado de bem-estar, que começou na Europa no século XX. Com as reformas de Bismarck, agora o governo era um ator-chave para ajudar a garantir determinados bens e serviços para a população mais humilde. Também Bismarck aprova medidas para garantir o bem-estar do trabalhador, primeira e fundamental peça da sociedade alemã.
Com a aprovação da Lei de Compensação Trabalhista, em março de 1884, von Bismarck afirmaria em seu discurso, abro aspas, todo o problema tem suas raízes na pergunta, o Estado tem a responsabilidade de cuidar de seus cidadãos indefesos ou não? Eu sustento que sim, ele tem esse dever. E certamente, não apenas o Estado cristão, mas cada Estado por sua própria natureza. Fecho aspas. Alguns acusaram Bismarck de ser um socialista empedernido que com suas reformas escravizou territórios independentes em um Estado centralizado. Enquanto para outros, essas reformas sociais foram uma grande jogada que melhorou a vida dos humildes e enfraqueceu a causa socialista. Para o grande pensador Oswald Spengler, o socialismo prussiano foi uma resposta do espírito alemão às formas políticas estrangeiras alheias ao alemão. Como parte desta política de Bismarck, também houve um importante protecionismo do campo e da indústria alemã que teve graves repercussões nas relações diplomáticas entre Estados Unidos e Alemanha. Um país como a Prússia, com um surgimento industrial acelerado, havia esvaziado os campos e fundido neles uma depressão agrária. Em poucos anos, a Alemanha passou de ser um país exportador de produtos agrícolas para importá-los para sustentar sua massa operária metropolitana. Para contrabalançar a ameaçadora concorrência comercial dos Estados Unidos, Bismarck estabelece uma série de tarifas para proteger os setores nacionais que quase levam a uma guerra aduaneira entre os Estados Unidos e a Alemanha. Os anos de von Bismarck foram anos não apenas de um vigoroso crescimento econômico e desenvolvimento social, mas também anos de uma revitalização da identidade alemã e do sentimento de grandeza nacional. Após duas sucessões aceleradas, o trono seria tomado por Guilherme II da Alemanha, 15 de junho de 1888. Quem se opõe violentamente ao tecido diplomático que havia construído durante tantos anos. Otto von Bismarck, o novo rei, era um de muitas ambições que buscava na expansão da Alemanha a todo custo. Não importa quantos inimigos acumulassem no caminho, as regulares disputas entre o chanceler e o jovem rei só deteriorariam sua relação. A ruptura final viria em 1890. Quando Bismarck estava realizando reformas econômicas e políticas de corte eminentemente conservador, Guilherme, segundo um homem de sensibilidades liberais, se oporia com obstinação. Por insistência do rei, aos 75 anos, Otto von Bismarck renunciaria ao seu cargo. Em 18 de março de 1890, o ex-chanceler não estava preparado para um caso desse tipo e também não conseguiu garantir a sucessão em seu antigo cargo de um homem qualificado, com as mesmas habilidades políticas dele. Juncker passaria seus últimos anos de vida escrevendo suas memórias e se reservando a observar como seu projeto de vida murchava nas mãos de líderes menos capazes. Em 1897, Guilherme II teve seu último encontro com Bismarck, e este alertou o rei sobre seu caminho errado, prevendo com seu grande entendimento a tragédia da Primeira Guerra Mundial. Abro aspas, Sua Majestade, enquanto tiver este tribunal de oficiais, pode se dar ao luxo de fazer o que deseja. Mas quando tudo isso já não for assim, será muito diferente. 20 anos após a minha morte, se as coisas continuarem como estão agora, ocorrerá a grande crise. Otto von Bismarck finalmente deixa o mundo terreno, em 30 de julho de 1898, no distrito de Friedrichsruh, onde seus restos ainda estão no mausoléu de Bismarck. Com 83 anos de idade, ele havia mudado a Alemanha para sempre. De ser um nobre inferior de uma aristocracia rural, a se tornar o pai fundador da Alemanha unificada, uma das nações mais poderosas que o mundo já conheceu. A vida de Bismarck desencadeia grandes polêmicas sobre suas ações na vida política dentro e fora da Prússia. Mas todos podem afirmar que sua passagem pela Europa fez tremer as fibras dos maiores impérios e mudou o panorama histórico de sua época. Seu conservadorismo nacionalista, com uma política econômica de corte social, foi de inspiração para muitos movimentos do futuro. A grandeza é uma qualidade que jamais poderá ser retirada do legado do Juncker. Obrigado por terem assistido a este vídeo. Espero que tenham gostado e convido todos a se inscreverem no nosso novo canal, Mistérios da História.
Lá publicaremos conteúdo inédito, exclusivo e de grande interesse sobre diversos temas históricos. O link está disponível na descrição e nos comentários abaixo, para que explorem e vejam nossas publicações. Além disso, não deixem de comentar neste vídeo, dar um like, ativar o sininho para notificações e nos seguir na nossa conta do Instagram, chamada A Nova Enciclopédia. Sem mais, me despeço e que Deus abençoe a todos.